Olá, eu sou o Vini Lhamas e dando continuidade à nossa maratona com os 9 vereadores eleitos em 2020, recebo hoje Marcos Roberto de Paula, nascido em 21 de fevereiro de 78, está indo para o seu terceiro mandato. Converso hoje com o nosso amigo Marquinhos da Saúde. Tudo bem, Marquinhos? Seja bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite. A TV Com, Areal, pelo excelente trabalho que está vindo prestando na comunicação da nossa cidade. E vamos para esse bate-papo aí, né, para falar um pouco da nossa trajetória política durante esses nossos primeiros 2 mandatos e caminhando agora para o nosso terceiro mandato. Legal, é um prazer te receber aqui. Marquinhos, nos conte um pouco da sua trajetória, né, aqui em Areal, onde você estudou, o que você fazia antes, né, de ser funcionário público. Vinícius, eu vim para Areal muito cedo, né? Sim. Eu vim para Areal com 6 anos de idade, de 6 para 7 anos. Fui nascido ali na comunidade do K30, e do K30 mudei para Três Rios, e com 6 para 7 anos retornei para o bairro Gabi, onde eu moro e resido até hoje. Estudei a minha formação final, desde o antigo 4ª série, né? Sim. No Mariano Procópio, até a formação no ensino, naquela época nós chamávamos de segundo grau, hoje ensino médio, formamos aí no Mariano Procópio, em técnico de contabilidade. Trabalhei já em várias coisas na minha vida, meu pai sempre trabalhou com caminhão, sempre fui ajudante, trabalhei com ajudante de caminhão, trabalhei no supermercado de Bramil como açougueiro, fiz vários trabalhos independentes, fui vendedor, fiz um pouco de cada coisa da minha vida. Há mais ou menos, né, agora dia 20 de janeiro, faz 18 anos que estou como concursado na Prefeitura do município de Areal, Sim. como motorista, né, trabalho na Secretaria de Saúde, pela qual tenho um grande prazer de trabalhar ali. E viemos trabalhando nesse período, né, até que um certo momento surgiu a ideia, brotou essa ideia há mais ou menos 10 anos atrás, Sim, de nós sermos candidatos. Né? Sempre tive ligado à política, sempre gostei muito de política desde novo, já apoiei outros candidatos para prefeito, vereadores, mas sempre tive esse gosto pela política, né? Que eu acho que a política é uma coisa muito bonita. sim. Né? O Brasil, o mundo precisa de uma boa política. E sempre me interessei, até que há 10 anos atrás, mais ou menos, pintou essa oportunidade de filiar num partido. Naquela época, me filiei ao antigo PTN, né, que depois se transformou em Podemos. Fui filiado, né, onde nós viemos na nossa primeira eleição em 2012. Né, tivemos já a graça e a felicidade de sermos eleitos logo no nosso primeiro mandato, em 2012. Continuei no PTN, né, no PTN, que logo se mudou para o Podemos. Em 2016 para 2017, viemos novamente na nossa segunda eleição, né, onde também tivemos, graças a Deus, a oportunidade de estarmos de novo renovando nosso mandato para representar a nossa população. Né, e agora, de 2019 para cá, troquei de partido, saí do Podemos e fomos para o Rede. Sim. Né, onde estamos fazendo essa nova trajetória política. Né, e graças a Deus também conseguimos renovar esse nosso mandato, aí, graças a Deus e a população arealense que nos concedeu mais essa oportunidade. Legal. Marquinhos, você consegue identificar para a gente os principais pontos, né, desses últimos 8 anos como vereador? Vinícius, eu particularmente, né, eu penso que o vereador é uma peça muito fundamental para a democracia brasileira. Sim. É o principal elo entre a população e o poder público. É o vereador que está quase todos os dias na comunidade, nos bairros, que tem um contato diário com a população, onde pega e reivindica, que leva a reivindicação da população para o poder público, para que o executivo execute aquilo que a população tanto te cobra. É uma função que eu entendo muito importante. Porém, tem hora que nós sentimos um pouco desgastados e um pouco incapacitados por não ter o poder de execução. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento até o limite do poder do vereador. Né? A gente cobra, a gente pede, a gente fiscaliza, mas a gente não tem o poder de execução. Sim. Né? Então, essa é um dos pontos que me deixa um pouco, um ponto meio que entristecido,
né? Porque a gente tem hora que nós nos sentimos impotentes por não conseguir realizar o desejo da população, né? Porque tem hora tem tudo que você pede, que o vereador pede, cobra, é executado. E tem hora, isso passa a ser um pouco do ponto negativo. Mas o ponto primordial, acho que é esse, a importância do vereador. Sim. Principalmente numa cidade igual a nossa, Vinícius, onde nós não temos uma delegacia, onde nós não temos promotores de justiça, onde nós não temos defensores públicos. O vereador é uma grande autoridade dentro do município. E nós temos que saber levar isso com tamanho respeito para a nossa população arealense, né? Então, isso me deixa muito orgulhoso e feliz por estar participando desse período como uma autoridade que pode levar um pouco de conhecimento, levar um pouco como é que eu posso te explicar aqui? De conquista para a nossa população, por mais que seja difícil o vereador conquistar, né? Por mais que seja difícil o vereador executar, mas você tem que estar sempre ali pedindo, cobrando, né? E levando essa função primordial, que é a de fiscalizador para o povo. Então, eu fico muito grato com isso. Marquinhos, existe uma máxima, né, que a gente escuta que vereador só vai na casa da gente de 4 em 4 anos para pedir voto, né? Como você trabalha com isso, né? Como é o Marquinhos vereador durante seu mandato? Ele vai na rua, ele escuta a população, como funciona? Vinícius, isso hoje realmente é um grande problema. Sim. É uma grande reclamação da população, não só arealense, né? Eu digo que em nível nacional, desse tipo de cobrança, que não, o vereador não aparece, o político só aparece em 4 em 4 anos, só quanto que interessa, quanto que é o voto. Mas a gente sempre procurou trabalhar muito de peito aberto, de estar muito a cara a tapa, vamos dizer assim, para a população. Até pelo trabalho, né, que eu exerço. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, sou motorista, né, onde eu faço transporte dos pacientes aí diariamente para as cidades fora do município, onde nós não temos o tratamento necessário aqui no município. Então, nós levamos as pessoas que precisam de um tratamento de alta complexidade para fora. Então, eu tenho esse contato diário. Mas sempre procurei estar com a comunidade, com as pessoas, visitando bairros, né? Até porque, até você sabe, né, a gente já trocou muita ideia a respeito disso, a mídia social era um grande problema. Eu fui um vereador que custei muito a me render à mídia social, né? E nesses 2 mandatos que eu tive, foi mesmo realmente aquele de andar, sim, de olhar, de tocar na mão, de conversar, de escutar, né? Muitas vezes escutar até cobranças mais acalorosas, mas nós estamos ali para isso. É o que eu falei, nós somos o principal elo entre a população e o poder público, sim, né? Onde nós trazemos essas reivindicações da população para ser executado pelo poder público. Então, a gente fica muito, assim, eu sempre procurei ter esse contato, sim, com a população, para poder escutar, é uma coisa minha. Então, assim, esse ano, né, devido a essa pandemia mundial, que realmente, né, está afetando o mundo, não só nós arealenses, sim, nós tivemos que nos reinventar, eu particularmente, né? Então, essa situação de campanha sem comício, campanha sem muita caminhada, campanha sem tocar na mão, né? Então, foi uma coisa muito nova para mim. Você não tinha rede social nenhuma, nada? Nenhuma, Vinícius, nenhuma. As minhas redes sociais não deve ter... Só mensagem de texto, né? Só mensagem de texto e o WhatsApp, essa é a grande realidade. E mais ou menos, deve ter mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, né? Que nós, não por interesse do voto, mas por ter que mostrar o nosso trabalho, porque seria um ano atípico. Sim. Né? Então, mas eu sempre procurei estar junto com a população, buscar essas reivindicações, estar presente nos bairros, né? Então, esse sempre foi o meu trabalho de estar ali nesse dia a dia. Mas, torno a repetir, eu entendo a população de ter realmente que a política em si está muito desgastada. E a população realmente tem hora que fica um pouco, né, com essa barreira com políticos, né? Então, Marquinhos, pegando um gancho, né, nessa tua resposta aí, no seu, né, no corpo a corpo aí, né, meio que limitado que você fez no ano passado aí, ouvindo as reclamações pelas redes sociais, o que você percebeu nas pessoas? As pessoas estão desacreditadas com a política do município, a política do país? Vinícius, hoje a gente encontra uma certa resistência quando você fala em política com muitas pessoas. Sim. Né?
por entender que, devido a N escândalos, não digo só a nível municipal, mas digo a nível nacional, né? Você vê vários políticos de grandes escalões hoje estando envolvidos em grandes problemas, né? Principalmente em fraudes, em desvios de verbas públicas. Isso faz com que a população realmente desacredite. Sim. Né? Então, realmente, nós encontramos uma certa barreira. Até pessoas que realmente não queriam nem falar de política. Um grande exemplo disso também foi, devido à pandemia e mais as desistências que nós tivemos, o índice de não comparecimento nas urnas. Sim, muito grande. Que foi o maior desde a nossa emancipação. Chegou a ser o maior, Marquinhos? É o maior. É o maior. Desde a nossa emancipação. Primeiro pela pandemia e depois o segundo passo o que a política vive, né? Em termos nacional. Realmente, sim, a população está um pouco descrente. Mas hoje eu não digo que esteja meio a meio, mas nós temos uma descrença, realmente, em termos de política, um pouco mais avançada do que o normal. Marquinho, quais são as principais preocupações para esse começo de mandato agora? Vinícius, hoje, né, a gente está aí, começando esse novo governo, um governo pela qual também apoiei, para estar, sim, aí hoje com o nosso amigo Gutinho, prefeito, nosso vice Laerte, né? É um governo que a gente acho que tem bastante a dar para o nosso município, sim, em termos de crescimento, emprego, renda, geração de infraestrutura para o nosso município. Mas eu acho que hoje a grande preocupação de momento é que nós estabilizamos essa nossa, né, a vacinação. Sim, perfeito. Né, que o município se estruture, que tão logo começa a liberação da campanha nacional de vacinação, para que a gente consiga imunizar o mais rápido possível a nossa população. Sabemos que tem etapas a ser cumpridas, mas hoje essa é a nossa grande preocupação para a nossa população arealense, porque hoje, se nós pegarmos o nosso boletim diário, são muitas pessoas infectadas, né, que já teve a doença no nosso município durante esse período, 16 ou 17 óbitos, parece. Eu acho que para um município pequeno é muito óbitos. Sim. Né? E, então, a gente tem que realmente buscar essa imunização o mais rápido possível. E o segundo passo, eu acho que é a gente gerar emprego e renda para o nosso município. Hoje, o jovem não tem emprego, temos que sair daqui para trabalhar em Petrópolis, em Três Rios, em outras áreas, muitas vezes até mais longe, como as grandes capitais. E, com isso, nós vamos afastando a nossa família na nossa cidade. Por necessidade, o jovem tem. Não só o jovem, os pais, que muitas vezes saem na segunda-feira, só voltam no sábado, na sexta-feira, porque tem que ganhar seu sustento fora. Muitas pessoas desempregadas. Então, que a gente tem que, no segundo estágio, depois dessa imunização, acho que o grande passo, a nossa grande preocupação, e é que eu vou trabalhar muito com o nosso governo eleito, com o Gutinho, eu sei que ele tem essa preocupação, sim, é de nós buscarmos emprego e renda para a nossa população, que tanto precisa e necessita nesse momento. Marquinhos, primeiro mandato, você sendo situação, não é isso? Né? Primeiro mandato. Primeiro mandato, Vinícius. A história é assim, no meu primeiro mandato, realmente eu fui eleito no palanque da prefeita, né, naquela ocasião. Só que com pouco tempo de mandato, eu vi que não tinha como a gente caminharmos. Sim. Né, com aquela gestão. Sim. E com 3 para 4 meses como vereador, naquele momento, eu fui, naquela época, o primeiro vereador a romper com aquela administração, de primeiro mandato, marinheiro de primeira viagem, ter a estrutura e a firmeza de ser o primeiro vereador a romper com aquela administração, por entender que aquilo não era o que a Areal precisava. Sim. Né? Naquele momento não era período de cassação e nada, foi períodos que realmente eu via que o barco não ia da maneira correta. E, né, caminhamos aquele tempo, teve aquele período todo que a Areal sabe que vivemos, né, período de cassação, entrou a nova gestão, realmente também não tinha como caminhar, porque eu discordo de N coisas. Sim. Nós poderíamos falar aqui até amanhã. Sim. De N coisas, e sempre mantive minha postura. Eu nunca fui oposição à cidade, nunca fui oposição aos meus munícipes, nunca fui oposição ao crescimento da minha cidade. Fui oposição à gestão que administrava os nossos recursos e que administrava a nossa infraestrutura, muitas vezes de formas que não condizia com o que a população merecia. Então, vários projetos, não era a oposição por oposição,
Já votei vários projetos naquela ocasião, mesmo sendo oposição, que o Executivo mandava para a Câmara por entender que aquele projeto, naquela instância, seria bom para a nossa população, então votava. Mas também, quando achava que não, votava contra e com argumento e com justificativa, porque o meu não. E nós viemos aí, né, na última eleição, fui candidato, né, do lado do prefeito derrotado, né, na penúltima eleição. Sim. E nós trabalhamos, eu e o vereador Duga, e viemos trabalhando na oposição, torno a lembrar, oposição à administração, e não A cidade. oposição à cidade, ao nosso município. Sim, correto. E agora nós viemos, junto com o Gutinho, esse tempo, trabalhando, formamos uma ideia de ser candidato, nós plantamos isso lá atrás, junto com ele, viemos, e graças a Deus, dessa vez, conseguimos, né, estar no palanque, que eu acredito que seja um palanque, entre aspas, né, esse palanque virtual que nós tivemos, acredito que seja o melhor para Areal, e agora estamos, acho que, correndo do lado certo para o nosso crescimento da nossa cidade. Ok. O Marquinhos nos trouxe aqui, né, o seu plano de governo, as suas propostas, né, para esse próximo mandato. Trouxe também algumas leis, né, que ele criou ao longo desses 8 anos. Né. Já vamos entrar nesse assunto. Também quero saber detalhadamente o assunto CPI das vans, que eu acho que foi um marco na sua carreira aqui em Areal como político. Né. Acho que o município tem que agradecer muito, né, a essa bandeira que você, na época, você e o Gutinho e o Duga, né, lutaram por isso. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Marquinhos, o que você aprendeu, cara, assim, como ser humano, nesses últimos 8 anos como vereador? Vinícius, é uma experiência, como eu falei no começo, foi uma experiência muito grande para mim, entendeu? Foi uma experiência... Porque, eu vou ser muito sincero, vou te contar uma historinha aqui muito rápida. Sim. A minha primeira eleição, eu vim candidato, sempre tive a vontade de ser candidato, mas, se ser sincero para você, eu não imaginava ser eleito na primeira eleição. Né? A gente tinha aquela ideia de ser candidato, testar nossa popularidade, e numa próxima, ver onde nós erramos, o que nós tínhamos que fazer para poder alavancar. Né? Então, mas, graças a Deus, logo na nossa primeira eleição, nós conseguimos, naquela ocasião, ser o 4º vereador mais votado da cidade, e entramos num mundo que, assim, eu estava preparado, não 100% igual eu me sinto hoje. Não adianta falar que eu entrei na minha primeira eleição, no meu primeiro mandato, que eu estava 100% preparado. Não estava, mas fui aprendendo. Fui crescendo, fui aprendendo, fui buscando ter o conhecimento necessário para executar a minha função da melhor maneira possível. Isso que nós fizemos, né, nesse período de mandato. Buscamos esse enriquecimento para podermos representar da maneira correta a nossa população. Sim. Entendeu? E eu fico muito feliz, sabe, porque eu tive muitas conquistas, aprendizados, né, você perguntou os aprendizados que eu tive. Eu tive aprendizado de leis, aprendizado de como lidar com as pessoas, como entender os dois lados da moeda, porque você, quando vai votar um projeto, quando você vai votar uma determinada situação, você tem que entender os dois lados, o sim e o não, para poder chegar num denominador comum, que seja melhor. Já vivi várias votações de grande polêmica no município, como prestações de contas reprovadas de prefeitos que vão lá, que a casa lota, querendo te intimidar para que você vote da forma do que interessa naquele momento. Já votei em cassação de prefeita, já votamos a favor de CPI, né, a CPI das vans, já votamos N coisas, redução de salário de vereadores, projetos que realmente tinham uma discussão muito grande com a comunidade e a população. E isso me enriqueceu pessoalmente, onde saber ter esse equilíbrio para ter sua opinião e saber expressá-la da melhor maneira possível. Marquinhos, a eleição, né, do ano passado, a gente percebeu que muitos jovens foram bem votados. Né? Vou até citar aqui alguns nomes que chamaram muito minha atenção. Né? O Andrei Jovino foi muito bem votado, a Tatá, também o George, né? Então, isso é um indicador que, daqui a um tempo, a Câmara ela vai se renovando com um misto, com experiência e juventude, né? Isso, Vinícius, eu acho isso muito válido. Sim. Eu acho que o jovem realmente tem que estar mais interessado na política mesmo, tanto em termos municipais como nacionais e estaduais. O jovem tem que estar participando desses movimentos, principalmente na política, para trazer
o enriquecimento, porque o jovem hoje, ele, graças a Deus, tem uma facilidade melhor de ter uma formação superior. Sim. Né, porque muitos, não é desculpa, mas um tempo atrás a gente tinha um pouco mais dessa dificuldade do jovem conseguir uma formação superior. Hoje, graças a Deus, devido a vários programas, né, de ensinos superiores, esses jovens hoje estão cada dia mais cedo, melhores capacitados. Exato. E realmente a política precisa disso. Entendo também que a política não pode ser também um cabide de emprego para o resto da vida. A pessoa botar que a política é um emprego e ele vai como se ele vai ficar o resto da vida ali até se aposentar. Nós temos que sim fazer essa mesclagem de ideias, de opiniões, de gêneros, para que crescemos. E que parta da nossa cidade, por menor que seja, mas que parta da nossa cidade. E eu fiquei muito feliz com o jovem estando empenhado com a nossa política arealense. Um exemplo é o nosso prefeito, Sim. né? Prefeito jovem, que foi o vereador mais votado da história do município, no seu primeiro mandato, no segundo já conseguiu como prefeito. Então, eu fico muito feliz com essa adesão do jovem à política arealense. Marquinhos, olhando aqui o seu folhetim de campanha, né, tem alguns pontos aqui que merecem ser destacados. Primeiro aqui, né, uma lei que você criou no município, que é o sistema de marcação de exames e consultas, né? Explica para a gente como essa lei funciona. Ô Vinícius, essa foi uma lei que nós criamos há mais ou menos 2 para 3 anos atrás. E o que nós entendemos? Que todo cidadão tem que ter o direito preservado. Você chegar na Secretaria de Saúde, você deixar um exame, uma marcação, não estou falando que isso acontecia, mas é melhor de trazer uma transparência para a população e uma igualdade de valores para todos. Você chegar lá, marcar uma consulta, um exame, onde você entrega o seu número, o seu pedido de exame, que seja um cardiologista, um exemplo. A Secretaria de Saúde vai te dar um protocolo de número de fila. Vamos supor que o seu número seja o número 10 naquela fila. E todo último dia útil da semana, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura é obrigado, no seu site, publicar quantas consultas marcaram daquela especialidade através do número. Um exemplo, se o teu número é 10, você marcou 5, você vai falar, poxa, então só tem 5 na minha frente. O que quer dizer isso? A gente vai levar igualdade para todo mundo, para parar também aquele jeitinho. Uhum. Marca para mim, o fulano pula na frente. E eu estou te falando isso, que eu trabalho na Secretaria de Saúde. Seria até uma lei contra mim. Porque eu tenho uma facilidade, eu tenho um conhecimento, não só aqui, mas eu não quero que a pessoa tenha essa marcação de consulta, esse pedido de exame facilitado, só porque ela procurou o vereador A, B ou C. Tem que ser igual para todos. A marcação tem que ser igual para todos. Isso, nós que estamos lá atrás, é uma lei que leva transparência para a população, leva igualdade para a população. Né, para a população ter seus direitos adquiridos e resguardados da melhor maneira possível. É uma lei que não foi implantada, estou te falando que foi aprovada, mas uma dificuldade muito grande do Poder Executivo de executar, porque entendia-se que eles entenderam que era uma lei que não era válida, mas é uma lei válida sim. Um exemplo, eu fiz até um recurso no Ministério Público, e o Ministério Público, né, já teve algumas recomendações para que essa lei seja executada. Mas o que eu busco hoje é essa transparência. Sim. Buscar transparência e igualdade para todos, independente se a população, se o morador mora no centro da cidade, ou que ele mora lá na Boa Esperança, que ele mora lá no Morro da Pedra, que ele mora lá no Bom Jardim, que ele mora no Bom Jardim, que ele tenha a mesma igualdade das marcações. Como existe, que é a lei do meu amigo Duga, né, que não foi reeleito, mas foi um grande parceiro lá na Câmara também, parecida no sistema de vagas nas creches municipais, para que não tenha aquele famoso... Né, então, são leis que realmente a gente buscou trazer transparência para a população. Né, dentre elas, se me permita, tem mais algumas, como é a lei que hoje permite um acompanhante a cada cidadão arealense em consultas e exames em qualquer parte pública do município. Se você for... Porque tinha uma situação de você chegar no hospital, por exemplo... você tem 18 anos, 20 anos, está com a sua mãe, não pode entrar porque você é de maior. Mas é um momento que você está com uma dificuldade, é um momento que você está com um problema de saúde, ali você precisa de um acompanhante. Né? E muitas vezes é não negado esse acompanhante por você ser de maior ou por você
né, não poder, ou porque o pai não pode entrar com a filha. Então, nós fizemos essa lei que resguarda esse direito para todas as consultas e exames no município. Todo cidadão arealense tem direito a um acompanhante, independente de idade. Nós conseguimos aprovar uma lei também que eu acho que é muito de grande valia na nossa rede pública municipal de educação, onde teve a proibição da comercialização daqueles produtos. Você lembra quando a gente era criança, que chegava lá, vamos tirar uma foto? Ah, sim. Vamos tirar uma foto. Ou vendia aquele famoso quadro mágico, Sim. que muitas das vezes a mãe comprava por R$1, um exemplo, R$2, e na escola chegava vendendo a 10, a 20, um exemplo. Frisar que as diretoras não são culpadas disso, porque tinha autorização de alguém superior que autorizava essas pessoas que chegavam no município a entrar nas escolas e vender esses produtos. Mas, muitas das vezes, o pai não tem um filho apenas na escola. Ele tem 2, tem 3. Ele não consegue comprar para os 3. Então, os 3 ficam sem. Mas ele vai para a escola e, de repente, o amiguinho do lado comprou. E como essa criança que não comprou se sente? Então, a gente tentou, com essa lei, levar a igualdade e proibir essa comercialização que, por muitas das vezes, eu achava ilegal. Nós não proibimos que as escolas, na sua gincana, nas suas festas da própria escola, que faça essa comercialização. Mas terceiros, sim. Né? Então, já as mães sabem do que eu estou falando, já há mais de 3 a 4 anos que não se comercializa esse tipo de situação nas escolas. Né? A gente conseguiu também, foi a minha primeira lei minha também, que é o que eu te falo, a gente briga para realizar as leis, para que as leis sejam feitas para atender a população, mas muitas das vezes o executivo, por picuinhas políticas, por achar porque o fulano é oposição e não faz, porque nós vamos estar agradando a ele, dando ibope para o vereador tal, e ele é oposição, e não executa as leis que realmente beneficiam a população. Nós temos a lei, que foi uma das primeiras leis que se transforma a Praça Castelo Branco, aqui, o lado ímpar, em área de lazer, aos domingos e feriados, das 14 às 22 horas. Na época se fechavam com direito a ficar, com obrigatoriedade de ficar 2 guardas, porque é um lugar onde tem pouca área de lazer. E na parte da tarde, no domingo, a barateza fica um pouco, né, sem movimentação, e os seus pais poderiam trazer suas crianças para andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins, jogar uma futebol nessa rua de dentro aqui. E foi a minha primeira lei e não é executada. Eu peço até que esperamos que agora com esse mandato o Gutinho realmente tenha essa sensibilidade, eu sei que ele tem, para que nós possamos trazer de novo essa área de lazer para cá. Tomara que concretize, Marquinhos, porque é uma ideia muito boa, né? Nós não temos realmente nenhuma área aqui em Areal de parque, né? Nenhuma área para andar de patins, de skate, né? Às vezes a gente vê essa galera que anda de skate dividindo aí o trânsito com os carros. É uma lei muito bacana. Sim, isso foi a minha primeira lei, Vinícius. Então, assim, e nós fizemos esse tipo de lei, fizemos essa lei, fizemos outras leis também de grande valia para o município, que, né, hoje a obrigatoriedade, que muita gente pode achar que é uma coisa simples, mas hoje todo estabelecimento comercial, todos os novos empreendimentos, todos os comércios que for renovar seus avarais são obrigados a fazer instalações de extintores de incêndio de acordo com as suas atividades e metragem do seu estabelecimento. O que a gente buscou com isso? A gente buscou que o primeiro lugar salvar vidas. Claro. Que a vida é importante. Porque se você sai um determinado incêndio, qualquer pessoa consegue manejar um extintor de incêndio que esteja ali do lado. Então, o primeiro fato é salvar a vida. Em segundo, é que nós salvássemos o patrimônio das pessoas. Né? Hoje, na Areal, crescendo a cidade, no centro da cidade, com bastante lojas, comércios, e não tinha essa obrigatoriedade dessas instalações. Foi uma lei que nós fizemos. Nós fizemos uma nova lei, que hoje o município é obrigado a instalar no centro da cidade 2 hidrantes de extintores de incêndio para atender a nossa população aqui em volta. Você pega aqui na nossa cidade, na cidade, onde as lojas, os comércios, são todos eles colados um ao outro. Se a gente tiver, Deus me livre, um princípio de incêndio em qualquer estabelecimento desse, é muito fácil de pular de um lado para o outro. Até que nós chegamos, que vem uma corporação do Corpo de Bombeiro, que ele venha para fazer esse salvamento, executar, né, esse incêndio. Mas aonde ele vai carregar depois, né? E nós temos hidrantes esparramados aqui, nós temos prédios crescendo na nossa cidade, temos extintores aqui no nosso centro comercial. Tomara que nunca seja usado, mas são leis nossas que obrigam o executivo a fazer essa instalação. São leis lá de trás que eu também entendo que o Gutinho, nessa nova gestão,
vai ter essa sensibilidade e botar isso para funcionar, para poder dar um pouco mais de tranquilidade para a nossa população, né? Nós tivemos a última agora, né, dentre outras, que é a proibição de entregas públicas inacabadas. Essa lei conseguimos aprovar agora em novembro, e foi sancionada, é o que eu te falo, não foi sancionada pelo Executivo, e foi sancionada pelo presidente da Câmara, na ocasião, isso pode ser feito, que todas as obras públicas que não esteja realmente a sua finalidade para a população está proibida de ser inaugurada por sob pena de responsabilidade do executor, no caso o prefeito, ser punível de acordo com as leis previstas, né? Porque muito se fala, vamos inaugurar uma praça, aí na praça não tem banco, um exemplo, a praça não tem uma quadra. Sim. Vamos inaugurar um posto de saúde, mas o posto de saúde, muitas das vezes, o consultório odontológico não funciona, não vai o médico. Então, nós conseguimos também, agora, no final de novembro, aprovar essa lei que proíbe a entrega de obras públicas inacabadas, né, que não tem a sua finalidade para atender a população arealense. Então, nós fizemos algumas leis, por mais que eu seja da área da saúde, fizemos várias leis que beneficiam a população. Nós temos a Semana de Combate às Drogas nas escolas, que é, né, na segunda semana de setembro, onde não só as drogas ilícitas que destroem famílias, as drogas lícitas também destroem as famílias, né, como cigarro, como bebidas. Sim. Então, nós fizemos esse projeto de lei que leva esse conhecimento para a escola, para conscientizar nossas crianças de como que as drogas fazem mal, não só as ilícitas, como as lícitas, né? Então... Eu quero tocar uma lei aqui, Marquinhos, né? Nós temos filhos, a gente com certeza vai gostar dessa lei. Talvez muito moleque aí queira te crucificar, né? Proibição do porte, uso e comercialização do cerol e linha chilena. Essa aí, a molecada deve ter ficado uma arara, né? Vinícius. A gente, quando trabalhou para executar essa lei, é uma lei que já vem em vários municípios esparramados pelo Brasil, né, com esse tipo de proibição. E muito me chocou, Vinícius, um dia que eu fui ao Rio de Janeiro, até numa visita política, e na linha amarela eu passei por um motociclista, não sei se naquela ocasião ele veio a óbito, mas com o pescoço, né, cortado devido a uma linha que estava na avenida. Ele com a moto sem aquele devido preparo. Então, aquilo muito me chocou e eu comecei a olhar aqui no município o crescimento que estava tendo desse tipo de material cortante para as crianças e os jovens e o adolescente, né, estava usando. A gente nunca quis acabar com a alegria, com prazer, com a diversão da criança de soltar uma pipa, de brincar, de empinar uma pipa, né, mas sim cortar o perigo que ela proporcionava com essas linhas cortantes. Um exemplo, há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui na BR-040 um veículo apreendido no pedágio, Sim. né, com N quantidade de linhas chilenas e cerol, que estava sendo transportado do Rio de Janeiro para Minas Gerais e com prisão de algum tempo, de anos, né? Então, a gente procurou trazer tranquilidade para a nossa população arealense. Hoje, nós temos, né, graças a Deus, grande quantidade de pessoas fazendo nosso ciclismo. Exato. Né? Exato. Hoje, a Areal, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo no meio de semana, aos domingos, essa quantidade de pessoas, jovens, adultos, idosos, crianças, homens, mulheres, andando de bicicleta. Já te peço aqui também ao novo prefeito e ao Marquinhos vereador para olhar por essa galera, porque é saúde, né, cara? Assim, né? Os caras estão praticando esporte, né? Isso é muito importante para o município. Muito importante. Eu deixo meu parabéns aqui para eles. Sim. Né, por estar cada vez incentivando mais pessoas a estarem praticando. Então, essa linha chilena, a proibição da comercialização de linha chilena e cerol também buscou trazer um pouco mais de segurança para essas pessoas que praticam esse esporte tão bonito aqui na nossa cidade. Marquinhos, vamos entrar agora num assunto, né, que talvez tenha sido um marco na sua história como vereador, né? É um assunto que repercutiu muito em Areal, que é a CPI das vans, né? Muita gente falou um monte de coisa, muitas pessoas inventaram um monte de coisa em cima. Queria que você esclarecesse, né, desde o início, né, até o final da CPI, como tudo aconteceu. Vinícius, isso é
Para mim, é uma facilidade muito grande falar desse assunto. Primeiro, porque é o ramo que eu trabalhava, né? Nós tivemos um leilão no município de Areal, e nesse leilão realmente tinha bens inservíveis, bens que realmente não tinha condições alguma do município tentar fazer a manutenção. Mas tinham muitos bens servíveis, bens que estavam lá parados por algum problema ou outro que poderia ter a manutenção adequada. Naquela ocasião, eu estava numa viagem e o vereador Gutinho, na época, me ligou, me chamando para ir na DNR, para tentarmos tirarmos de lá um veículo ou dois, eram duas vans que estavam para leilão, que entendia que estava em perfeito estado de conservação. Naquele dia eu não estava, mas o vereador Gutinho e o vereador Duga, na época, tentaram, de todas as formas, tirar aquele veículo, com nossos argumentos, com as nossas reivindicações, por entender que aquele veículo realmente tinha condições, um daqueles veículos tinha condições de continuar atendendo a nossa população arealense. Não fomos atendidos e foi esses veículos para leilões. Então, logo esses veículos foram para leilões, nós entramos com um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara, onde nós três assinamos a comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos. Só que toda comissão parlamentar de inquérito tem que se passar pelo plenário da Câmara. Ela será aprovada, para ser aprovada para continuarmos o trabalho. Naquela ocasião, foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. 9 votos a favor que se continuasse o processo de comissão parlamentar de inquérito para averiguar os possíveis problemas. E essa é a nossa função. A função principal do vereador é fiscalizar. Então, teve também, nesse momento, onde se escolhem 3, que é a votação, onde você pode, independente, se você que assinou para a abertura da CPI, isso não quer dizer que você vai fazer parte da CPI. Só Sim. Quem assinou primeiro que passa a ser o presidente da comissão. Mas os outros 2, o relator e o secretário, cabe vaga para todos os outros vereadores em forma de sorteio ou interesse. Sim. Naquela ocasião, não teve interesse de mais ninguém, então ficou como o Gutinho como presidente da comissão, eu como relator e o vereador Duga como secretário. E começamos nossos trabalhos, estamos testemunhas, mais de 10 a 20 testemunhas, escutamos na ocasião até o próprio prefeito, foi intimado, e nós descobrimos algumas irregularidades, como vans que naquele momento foram se gastos 40 mil, 45 mil reais e não tinha arrumado o carro. O carro continuava com os mesmos problemas e não tinha sido executado os serviços. Outra que tinha gastado 30 mil. E nós começamos a chamar essas testemunhas para saber, descobrir de onde que saiu. Né? Teve vários pontos negativos. Primeiro, que as vans, que eram doação do Estado, ela não poderia ter sido leiloada sem autorização prévia do Estado. Isso está no contrato de doação do Estado para a Prefeitura. Não tinha nenhum laudo técnico da Secretaria de Administração e dos responsáveis que aqueles carros estavam inservíveis e por quê. A comissão de licitação, que foi composta, naquela ocasião, por servidores públicos, eles não tinham nenhum gabarito técnico para executar aquele trabalho, eles não tinham nenhum mecânico, eles não tinham nenhum laudo pericial de mecânico, de nada. Simplesmente, eles só era uma comissão de licitação que apenas catalogou aqueles bens. Sim. E nós começamos a investigar, fomos a Belo Horizonte, sempre deixando bem claro, com recursos próprios. Nós, nessa comissão parlamentar de inquérito, não gastamos R$1 do serviço público, gastamos gasolina, alimentação, pedágio, tudo que foi de gasto da trabalho da comissão parlamentar de inquérito saiu dos bolsos meu, do vereador Gutinho e do vereador Duga. Sendo que a lei orgânica e o regimento interno permite que nós fôssemos, né, ressarcidos por esse trabalho. Mas nós, no momento algum, quisemos gastar
nenhum centavo do dinheiro público para investigar. Então, fomos a Belo Horizonte e lá encontramos um desses carros numa casa de uma pessoa que arrematou, e, por incrível que pareça, um carro que a prefeitura gastou mais de R$30 mil, nós temos vídeos, áudios dessa pessoa que adquiriu o veículo, que por R$6 mil ele arrumou o carro. Isso é uma Sprinter KZZ 9185, parece que é a placa dela. Foi um carro que eu trabalhei muito tempo. Descobri uma outra em Juiz de Fora, onde nós temos um depoimento muito rico do chefe da oficina e do proprietário que adquiriu o carro, que o carro, esse que a prefeitura gastou quase R$40 mil, foi arrumado por R$8 mil. Então, nós entendemos que ali tinha uma discrepância muito grande de valores, entendemos que ali tinha alguma coisa fora do normal da tramitação daquele leilão e da execução da manutenção daqueles carros. Porque aqueles carros traziam uma economia para o município, onde você pega um carro daquele que vai para o Rio de Janeiro todos os dias, apenas com a despesa do motorista e do combustível. Você largou de ter essa despesa para ter 5 vezes mais, você passou a alugar um carro por aproximadamente R$1.000 a R$1.200 por dia. Então, você trouxe para o município uma despesa muito mais do que o município precisava naquele momento. Sim. Então, nós fizemos o trabalho, ouvimos as testemunhas, né, levamos a plenária, a votação, que nós, naquele momento, a gente pedia, né, que a CPI se transforme em CP, que é um processo mais apurado de afastamento dos responsáveis, inclusive o gestor, que é, no caso, o prefeito. E, na plenária, realmente, a maioria entendeu que nós fizemos aquele trabalho que foi feito durante 5 meses, com testemunha, com provas, com mais de 1.200 páginas dentro do processo, que não tinha fundamento. Até aí, respeito a opinião política de cada um, mas nós fizemos o nosso trabalho, que era o quê? Após esse processo, independente de ser aceito pela Câmara ou não, que nós encaminhássemos para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para os órgãos superiores. E, realmente, esses órgãos estão tramitando, e, no final agora de 2020, por volta de outubro, novembro, nós recebemos uma notificação que a antiga gestão tinha recebido uma multa relativa a uma parte desse processo, no valor de aproximadamente 17 mil, 18 mil reais, não me lembro muito bem agora o valor exato. Então, assim, é um processo que ainda está, né, os órgãos superiores estão vendo, mas nós fizemos o nosso trabalho. Sim. Foi um trabalho muito rico, um trabalho onde realmente nós provamos as irregularidades que existiam dentro daquele processo de leilão do município de Areal. Né? Então, esse foi o nosso papel, fizemos o nosso trabalho com muita coerência, com muita responsabilidade, não deixando o coração e o sentimento político falar mais alto. Falamos, sim, a forma correta que era para ser feito aquele trabalho. Não, tenho certeza que o trabalho foi executado da melhor maneira possível. É um trabalho, é um processo muito longo, né? A gente teria para conversar aqui até amanhã, sim, alguns detalhes, mas é basicamente isso que nós conseguimos levantar nesse processo. E, basicamente, é a função do vereador, né, Marquinhos? Fiscalizar, né? Tudo isso acontece na prefeitura. Eu vejo que você trouxe, além do folhetim, mais uns papéis aí, né? Nos inteirar do que se trata. Vinícius, não, aqui está a lei, as nossas leis que nós fizemos, né? Ela na íntegra, com números, né? Sim. O número dela que ela é vigente hoje no município, desde quando ela está válida, né? Algumas outras coisas que nós temos nas nossas anotações, né? Hoje a gente teve, graças a Deus, desses 8 anos de mandato, a gente pôde estar aí sendo um dos vereadores que foi mais atuante em termos de leis, exato, de indicações, de requerimentos, de pedidos ao Ministério Público para fiscalizar A, B, C, determinadas situações. Então, eu fico muito feliz. Isso hoje é um pouquinho da nossa história, entendeu? Que a gente tem que carregar com muito orgulho. Claro, claro. Eu acompanho, né, algumas reuniões da Câmara e te vejo sempre muito atuante lá, né, na tribuna, né, debatendo, discutindo, né, assuntos internos da Câmara, né? Isso é um pouco do teu perfil, né, Marquinhos? Vinícius, realmente sim. Eu sou uma pessoa que sou muito sincero. Sim. Sou muito sincero naquilo que eu falo, naquilo que eu faço e na palavra que eu dou. É o meu perfil de ter mais uma forma mais firme de cobrar.
Sim. Até porque a população me paga para isso. Eu não tenho que estar lá, quando a gente tem que bater palma, até que a gente bate, mas quando a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar, porque é isso que a população me paga. A população me paga para ser mais um. A população me paga para ser o vereador, e não para ser mais um. Eu não vim para compor uma Câmara Municipal de Areal para ser mais um. O Marquinhos só passou aqui. O Marquinhos tem que passar e deixar sua marca. Eu fico muito feliz escutando isso de você, que é da imprensa, ter observado esse nosso trabalho lá. A gente cobra porque eu me sinto muito à vontade. Porque quando a gente cobra, a gente tem que saber cobrar. E eu sempre, toda vez que eu subo naquela tribuna, que eu cobro e peço uma execução, algum serviço público para a nossa população arealense, eu não apenas cobro, como eu mostro o caminho. Só não vão no caminho se não quiserem. Né? Mas essa é uma coisa minha, desde criança, de ter essa firmeza, essa personalidade. Assim. Tem hora que muitas pessoas não entendem, leva para o outro lado. Né? Porque tem pessoas também que não estão preparadas para escutar a verdade, para escutar a sinceridade. Né? Mas é uma coisa minha que já paguei também preço caro por isso, em algumas situações, não adianta falar contigo que é só flores, que é mentira. Né? Até em outras situações, das pessoas não entenderem aquele momento de cobrança, aquele momento que eu estou ali para fiscalizar, para defender determinada situação, mas faz parte. Né? Mas realmente esse é o meu lado. Né? E graças a Deus está dando certo. Né? Nós temos o nosso terceiro mandato. Marquinhos, entrando agora na reta final do nosso bate-papo aqui, no dia da eleição, né, no dia 15 de novembro, saiu primeiro boletim que saiu dos 9 vereadores eleitos, não estava o seu nome. Aí beleza, né? Apuramos e tal. Tô indo para casa, encontro com você numa carreata eleito. Que história foi essa que aconteceu naquele dia? Vinícius, realmente assim, foi uma... Como eu te falo? A eleição foi atípica em todos os momentos. Pois é. A eleição foi atípica na campanha, né? Foi atípica na campanha devido à pandemia, essas outras situações. Sim. E foi atípica também na apuração dos votos. Porque é a primeira eleição onde não poderia se coligar, onde partido A com B não poderia se coligar. Exato. Né? Foi a primeira eleição onde que, de repente, um partido não alcançasse a legenda, poderia fazer vereador. Foi o que aconteceu em Areal. Teve 2 partidos que fizeram vereador sem alcançar a legenda. Se fosse há 4 anos atrás, esses partidos não teriam feito vereadores. Então, assim, foi uma situação muito atípica devido à sobra. Né, a famosa voto de sobra. Exato. Mas a gente, no final das contas, depois daquilo realmente, no primeiro momento, porque o TRE vai apurando, vai dando informação de acordo com o seu número de votos. Né? Então, naquele primeiro momento, a gente estava com menos votos que alguns vereadores eleitos e a gente não aparecia. Até teve mais 2 ou 3 candidatos que teve. Mas, no contexto da obra do geral, eu não fui o último vereador a ser eleito. Por quê? Primeiro foi eleito nessa nova forma de eleição aqueles partidos que fizeram legendas. Exato. Né? E o meu partido foi o segundo partido de legenda no município de Areal, com o segundo maior número de votos. Então, naquela ocasião, na primeira rodada, entraram 4 vereadores, um de cada partido. Nisso foi para a segunda rodada. Qual partido teria mais votos de sobra? Nisso, meu partido já era um partido que tinha o segundo partido com maior número de sobra, ficando apenas atrás do PDT. E, naquele momento, o segundo vereador mais votado dentro do meu partido era eu. Então, na segunda rodada, foi eleito eu pelo Rede e o vereador Itamar pelo PDT. Exato. Então, na realidade, por mais que nós tivemos um pouco menos de voto dos vereadores eleitos, mas nós não fomos o último vereador a ser eleito. Sim. Porque eu torno a repetir, devido à mudança de forma esse ano de avaliar, de contabilização dos votos, Exato. Teve partido que não teve legenda. O coeficiente eleitoral e fez vereador. Então, assim, aí sim entrou os outros vereadores que compôs os 9. Mas, realmente, na primeira instância, a gente ficou naquela aflição, não sai. Teve um momento que aí primeiro mandaram uma lista que eu estava fora. Falei, beleza, isso faz parte, a gente tem que, né? Isso faz parte do jogo e da democracia. Eu recebi essa lista, por isso foi meu espanto. Eu falei, infelizmente, Marquinhos não entrou. Aí eu estou indo embora, encontro contigo lá na Ponte do Cumilão, Marquinhos eleito. Que bom, né, Marquinhos? Que bom. Né? Foi uma sensação única, né, com cada uma. Porque cada eleição é uma... sensação diferente. Sensação diferente. Claro. E como sempre se fosse a primeira. Exato. Tá? Fui para a minha terceira eleição, mas com a mesma ansiedade, com a mesma aflição, com aquela mesmo frizinho na barriga, como se fosse a primeira eleição. Mas, graças a Deus, deu certo e a gente vai continuar aí trabalhando aí
da melhor maneira possível para representar nossa população arealense e satisfazer, né, o anseio dessas pessoas que me concederam mais um mandato aí. Marquinhos, né, você foi eleito com 220, eu anotei aqui, 227 votos, 226, porque um voto foi o seu, né? Eleito com 226 votos. Você agora olhando para a sua câmera aqui, qual o recado que você passa para os seus eleitores? Primeiro, agradecer a cada um que nos concedeu essa oportunidade de continuar representando a nossa população. A confiança que vocês me deram para continuar trabalhando. Não é fácil um vereador de oposição, 2 mandatos, ser reeleito por 3 mandatos. Isso não é fácil. Mas primeiro agradeço a Deus e a cada um da população, cada uma população e cada um eleitor que me concedeu essa oportunidade. Prometo aqui trabalhar intensamente para honrar cada voto que a mim foi concebido. Marquinhos, Gutinho, né? Por que apoiar o Gutinho? Por que fazer parte desse projeto do Gutinho? Bom, primeiro, o Gutinho é um menino que, assim, vou falar um menino que ele é mais novo do que eu, né? Que eu a conheço há algum tempo. Na minha primeira eleição, quando eu fui eleito, eu ajudei muito a turma dele que fazia aquele trabalho do Natal Solidário. 2012, né? 2012 para 2013. Depois eles fizeram um trabalho muito bonito aqui em Areal, que foi a arrecadação de alimento, foi quando a Xerém teve uma enchente muito grande, não sei se foi 2015 ou 2016, não me recordo a data. Naquela ocasião também. E dali eu vi que estava despertando um grande político para a nossa cidade, arealense. Então, né, mas não tinha aquela amizade estreitada com ele. E eu falo, a política não é ruim de tudo, não. A política também tem seu lado bom. E devido à política, nesses 4 anos, nós conseguimos estreitar a nossa amizade. E eu senti nele esse potencial, essa vontade, essa garra de crescer politicamente na nossa cidade. É um menino que trabalhou muito, sempre buscou muito recurso para o nosso município, incansavelmente, tem muita influência política, que isso faz muito bem para a nossa cidade. E há uns 3 anos e meio atrás, mais ou menos, ele teve essa conversa, ele e o vereador Duga, ele teve essa conversa e tinha a pretensão. E lá atrás nós falamos assim, não, vamos caminhar com você por buscar uma coisa melhor para o município, por acreditar que Areal pode mais, que era até o nosso lema de campanha, para poder dar uma cara nova para a nossa cidade. Eu acho que Areal precisa se emancipar novamente, para evoluir, para crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar curso técnico, trazer diversão, logo assim que passa a pandemia, trazer diversão para o nosso jovem, para evitar que o nosso jovem saia da nossa cidade. Então, eu vejo nele muito potencial para Areal resgatar aquilo que sempre teve, as coisas boas do nosso município, né? E eu acho que é um político, um prefeito que ainda vai trazer muitas coisas boas para a nossa cidade ainda. Então, sempre acreditei no trabalho dele e eu creio que não vai ser diferente agora que ele foi eleito e não vai me decepcionar. E agora, sendo situação, né, Situação. Marquinhos, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um prazer receber você aqui na TV Com Areal, né? Nós estamos aí para dar voz à população e nós estamos sabatinando, né, os novos vereadores eleitos. E boa sorte nos próximos 4 anos, tudo de bom e estamos aí para cobrar, hein? Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite, a toda a equipe da TV Com Areal. É um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo aqui no município, né? Tem total apoio. Sim. Né, do vereador Marquinhos. Nós precisamos mesmo que vocês façam esse trabalho de cobrança para que nós também sairmos da nossa zona de conforto, né? Porque a imprensa é muito importante para o crescimento da nossa cidade, foi muito importante para o crescimento da nossa democracia brasileira. Exato. Então, eu só tenho que parabenizar cada um de vocês e saber que pode contar com o vereador Marquinhos lá e estamos à disposição. Tá? E muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Marquinhos. Um beijo na Silvana, um beijo no Nicolas e boa sorte nos próximos 4 anos. Obrigado, Vinícius. Conversei agora com Marquinhos da Saúde, TV Com Areal, exercício da cidadania em tempo real.